Olá, tudo bem? Política com K, especial, eleições 2020 aqui no canal 10 Cabo Frio TV, em todas as mídias sociais. Muito obrigado por sua audiência, por sua sugestão de pauta. E o Política com K, eleições 2020, hoje conversa com o candidato a prefeito de Cabo Frio, Dirley Pereira, do PTC. A partir de agora, o candidato tem 20 minutos e a primeira pergunta é: quem é Dirley Pereira? Valmor Freitas, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você e com todas e todas que nos assistem, né? E dizer que Dirley Pereira é um cara que veio lá de dentro do mato, lavrador, filho de trabalhador rural da agricultura familiar, que aos 12 anos de idade viu o trator de um latifundiário destruir a casa do seu pai, a sua casa, a plantação do seu pai, e que desde então tomou posse de uma energia, de uma vontade, de uma determinação muito grande, de uma indignação muito grande por toda e qualquer forma de injustiça. Mais tarde me tornei vereador, ainda morando lá dentro do mato, me elegi vereador, depois, por mais 2 vezes, ocupei mandatos de vereador na Câmara de Cabo Frio. Tive passagens também pelo Executivo, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Turismo, na Secretaria de Governo, e por conta exatamente dessa experiência de vida, eu me julgo não o melhor, porque quem sou eu para dizer, eu sou o cara, eu sou bom? Não, eu me julgo aquele que foi escolhido por Deus para ter toda essa história de vida, para se considerar um sobrevivente, e por isso mesmo sofrer a dor dos que sofrem, daqueles que sofrem todo tipo de injustiça nessa cidade, de uma saúde que é desastrosa, de uma educação que é desastrosa. Por conta disso, eu me julgo preparado para enfrentar esse que é, sem dúvida alguma, o maior desafio da minha vida, que é administrar essa cidade, tirar essa cidade do caos político, econômico, social e moral, sobretudo moral, em que se encontra, e a gente resgatar a dignidade perdida por esse povo. Eu quero ser prefeito dessa cidade exatamente por ter experiência de vida, experiência administrativa e sofrer na pele e na carne a dor daqueles que sofrem todo tipo de injustiça. Candidato, no seu plano de governo, o senhor tem dito que quer um governo mais humanizado. Caso o senhor seja eleito, como é que funcionaria isso a partir do primeiro dia? Rico não precisa de poder público. Quem precisa de apoio, de estrutura, de espaço, é o pobre. O nosso slogan de campanha ele diz muito do que será o nosso governo. Chega de doutor, agora é a vez daqueles que têm fome e sede de justiça. Exatamente por isso. Por quê? Nós vivemos numa cidade, e aí não somente em relação ao atual governo, mas de modo geral, nas últimas décadas, a gente tem uma cidade cada vez mais rica, com uma população cada vez mais pobre, com serviços públicos cada vez mais deficientes. Eu penso que é chegada a hora das comunidades, é chegada a hora da população de Cabo Frio ter um prefeito não daqueles das coberturas luxuosas da Praia do Forte, não, um prefeito daqueles que é a grande maioria dessa população, que sofre, que padece toda sorte de injustiça, de abandono, a estrutura da saúde é caótica, a estrutura da educação é caótica, e eu, exatamente por conta dessas questões, é que eu tenho colocado o meu nome, mostrado para as pessoas que os que passaram por essa cidade, que tiveram tanto recurso dos royalties do petróleo e de uma arrecadação privilegiada. Cabo Frio é uma das cidades mais ricas desse país, com uma população vivendo em situação de absoluta miséria, com gente passando fome nessa cidade. Então, eu penso que é hora dessa mudança, desse grito de independência daqueles e daquelas que vivem na periferia, que vivem à margem do poder público, dos serviços públicos. Nós vamos mudar essa cidade dessa forma, dando
oportunidade àqueles que nunca tiveram oportunidade. A grande maioria dessa população que precisa, de fato, do poder público. E aí a gente, mais adiante, quer falar exatamente sobre saúde, como a gente vai resolver as principais questões relacionadas à saúde e educação, porque dinheiro tem. É só não roubar, não deixar roubar, se cercar de gente competente e honesta e ter amor pela terra e, sobretudo, pelas pessoas. Fazer um governo voltado para as pessoas. Candidato, o nosso cientista político José Carlos Alcântara tem uma pergunta ao senhor. O crescimento econômico de Cabo Frio está sustentado num pilar de grande importância, que é o turismo. Qual é o seu projeto para um desenvolvimento de turismo sustentável na cidade? Eu fui secretário de turismo por 8 meses. Quando assumi a secretaria, Cabo Frio recebia 4 transatlânticos. Na temporada seguinte, na nossa gestão, foram quase 40 transatlânticos chegando à cidade. O que se precisa fazer? Nós precisamos, de imediato, investir num turismo que seja voltado para os negócios. A construção de um centro de convenções, investir em feiras, investir em congressos, investir em eventos. O turismo de negócios, ele traz em torno de $102 por diária na cidade, enquanto o turismo de lazer, exatamente 50% disso. A gente precisa qualificar o turismo em Cabo Frio, exatamente um turismo que gere emprego, renda, riqueza e oportunidades. Vamos construir um centro de convenções ali naquela região, frente à InterTV, no Porto do Carro, e a Fazenda Campos Novos, onde se tem milhares de metros quadrados de terras absolutamente inaproveitados. Lá nós vamos transformar no maior centro de exposições agropecuárias do estado do Rio de Janeiro. Ali será a Nova Barretos. Vamos promover naquela região que o estado passa por ali, parte do Brasil passa por ali ao longo daquela rodovia. Nós vamos resgatar a economia da cidade através de um turismo que seja exatamente gerador de emprego, de renda, de riqueza e de oportunidade para todos e todas. Candidato, o senhor, com a sua experiência, e até porque o senhor vem da zona rural, não se faz turismo de qualidade sem meio ambiente. E uma das questões do seu plano de governo e meio ambiente e as invasões. E o governo federal e o governo estadual diz que invasões é responsabilidade dos prefeitos. O senhor tem algum projeto, caso o senhor seja eleito? Nós precisamos preservar e cuidar daquilo que é a nossa galinha de ovos de ouro. Você destrói o meio ambiente, destrói a natureza, você afugenta o turista e as pessoas que vivem aqui. A gente precisa ter a preocupação, o poder público precisa ter a preocupação. Por exemplo, em Tamoios, a grilagem de terras que acontece lá, estimulada pelo poder público, estimulada por esses grileiros que são sócios, na verdade, de quem governa. A gente precisa estancar. Nós vamos regularizar o que já existe. No programa Essa Casa é Minha, nós vamos dar escritura definitiva a todos os moradores e moradoras, tanto na região da periferia do 1º distrito, a partir do Jacaré, na Grande Jardim Esperança, e em Tamoios, toda e qualquer edificação, nós vamos dar escritura definitiva, mas vamos estancar. A partir daí, não se constrói, não se vende um lote que não seja rigorosamente dentro da lei. Hoje é terra de ninguém. Cabo Frio virou terra de ninguém e é preciso ter a mão forte da autoridade para estancar esse processo que, repito, é não só estimulado, mas é exatamente utilizado o poder público, a estrutura por dentro do poder público que produz essa promiscuidade em terras que não são públicas, são invasões, mas que a mão do poder público, a mão de quem gere, a mão de quem autoriza, a mão de quem negligencia. Isso vai acabar, isso tem dia e hora para acabar, 1º de janeiro de 2021.
Candidato Dirley Pereira, nosso cientista político José Cavalcante tem mais uma pergunta ao senhor. Na educação, qual é o projeto, inclusive, de alternativas para o ensino superior na cidade? Zé Carlos, primeiro do projeto de ensino fundamental mesmo. Nós precisamos investir numa educação que você tenha ensino em tempo integral. Não podemos prometer todas as escolas, porque são 100 escolas, em 4 anos você não consegue. Quem prometer, quem disser isso, vai estar mentindo. Escola em tempo integral. Uma escola no 1º distrito, outra no 2º distrito. E creche. Creche de qualidade. Porque hoje o que acontece na periferia da nossa cidade, o que acontece em relação ao tráfico de drogas, aos jovens, aos meninos, às crianças que se tornam soldados do tráfico, acontece exatamente porque a mãezinha sai de casa e deixa os seus filhos, 1, 2, 3, 4, 5, o mais velho tomando conta dos mais novos. O mais velho tem 12 anos, é também uma criança. A mãezinha vai para o trabalho, essas crianças vão para a rua e são adotadas pelo tráfico. Aí a gente, da sociedade, diz, tem que matar tudo, é semente de bandido. Não, a sociedade, o poder público é o grande responsável por isso. Então nós vamos investir em creche de qualidade e educação, ensino em tempo integral. Do ensino superior, o poder público não pode, de forma nenhuma, lavar as mãos e dizer que isso não é comigo. Nós temos conversado, eu tenho conversado com pessoas, com donos de universidades particulares, e que nós vamos buscar conveniar, não só com particulares, mas com universidades públicas, dar estrutura, dar condição, dar terra, dar espaço físico, para que a gente retorne, inclusive, com a UF, que já funcionou aqui e foi embora por falta de apoio do poder público. Nós queremos e vamos fazer o ensino de qualidade, porque é através do ensino, é através da educação que a gente vai resgatar essa geração inteira que caminha por um caminho sem volta. Grande maioria desses jovens que entram para o caminho do crime, quando chega aos 12, 13, 15, 20 anos de idade, já são considerados velhos, porque boa parte desses morrem antes. Só há um caminho, através da educação. Candidato, o senhor está tocando num ponto sensível, e aí nossa pergunta é segurança pública. Claro que é dever do Estado, mas também é de responsabilidade dos municípios. Qual é o seu plano para a segurança pública de Cabo Frio? Primeiro, dizer que chega de coronel. A Guarda Municipal, nos últimos anos, a Secretaria de Segurança Pública, nos últimos anos, é comandada por coronéis PMs que não conhecem a cidade, eu digo, se deixarem soltos ali em Tamoios, sozinhos à noite, não sabem voltar para casa. Chega de coronel. A gente precisa trabalhar, e nós vamos trabalhar com esses homens e mulheres qualificados que a Guarda Municipal tem, e estabelecer políticas de relacionamento. Eu ontem conversava numa reunião com a Associação de Bombeiros da região dos Lagos, e dizia exatamente isso. É preciso fazer essa interface com o governo do Estado, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e a Prefeitura, como acontece em Maricá. A Prefeitura dar estrutura de equipamento e de inteligência para que possa exatamente haver essa unificação da segurança. Lavar as mãos, dizer que segurança pública não é atribuição do município é muito fácil. Não, a gente vai investir nessa integração, e o poder público com um sistema de monitoramento e com toda a estrutura que se pode ter. Repito, é só não roubar e não deixar roubar, que dinheiro há. Uma cidade que tem um orçamento de quase R$1 bilhão, não se pode dizer que não seja uma cidade rica e que não tenha recursos. Só não tem recursos por uma razão, porque enche a folha de pagamento com milhares de fantasmas, porque os governos, os chefes dos executivos querem meter a mão nos cofres e, para não serem fiscalizados, eles loteiam o que é público com a Câmara de Vereadores. Então, eu meto a mão aqui e você tem uma fatiazinha aqui para você ficar calado. Então, é uma Câmara do Silêncio, eu não estou falando da atual somente, não. Nos últimos anos, é assim que funciona o Poder Legislativo, exatamente essa cumplicidade, essa promiscuidade que precisa acabar. A relação com o Executivo, do Legislativo com o Executivo, ela precisa ser como manda a Constituição Federal.
harmônica, porém independentes entre si. O executivo, o dinheiro do povo é para ser investido com qualidade e acabar com o fantasma, com essa farra, vai sobrar dinheiro para fazer grandes realizações e nós vamos fazer. Candidato, o senhor tem 2 minutos para falar sobre saúde. Saúde. Saúde tem sido o que tem sido mais polêmico na nossa trajetória aí durante a campanha. Eu tenho dito e vou fazer. Eu fui secretário de saúde e conheço o que eu estou dizendo agora, eu falo com autoridade. Nós vamos intervir nas unidades particulares. Hospital Santa Isabel, as clínicas de exames particulares, elas sobrevivem, elas vivem e enriquecem os seus donos com dinheiro do SUS. O Sistema Único de Saúde é o melhor sistema de saúde público do mundo. Não fosse espoliado, não fosse roubado. Uma Secretaria de Saúde que tem 250 milhões em recursos. 250 milhões. Tem um orçamento maior do que a prefeitura inteira de Búzios, de Arraial do Cabo e de Iguaba e de outras cidades, da maioria das cidades do interior do estado. O dinheiro vem de Brasília, passa pelo Fundo Municipal de Saúde e vai para o bolso dos donos de hospitais e clínicas particulares. Nós vamos acabar com essa promiscuidade. Nós vamos colocar gestão pública no nosso primeiro dia de governo dentro desses hospitais, dentro dessas clínicas. Até que, em um ano, nós construamos e vamos construir 2 hospitais gerais. Um para atender a população do 1º distrito, outro para atender a população de Tamoios. Esses hospitais gerais, neles nós teremos todas as especialidades. Neles nós teremos todos os equipamentos de última geração. Aí você vai me perguntar, e por que ninguém faz? Ninguém faz porque os prefeitos são eleitos, ou são eles próprios os sócios, ou são eleitos com grana dos donos de clínicas e de hospitais particulares. Eu não tenho nenhum compromisso com eles, nem quero ter. Meu compromisso é com você que está morrendo aí nas filas dos hospitais, postos de saúde loteados entre vereadores. Isso vai acabar. Nós vamos fazer uma saúde que seja voltada para o público. A estrutura pública de saúde. Só vamos buscar no particular aquilo que a estrutura pública não puder oferecer. Candidato Dirley Pereira, do PTC, número 36, candidato à Prefeitura de Cabo Frio. Candidato, o senhor tem 3 minutos para encerrar a sua participação, só pode se dirigir àquela Câmara e pedir e conquistar os seus eleitores. Agradecer a você, Valmor, ao Zé Carlos, a participação e o espaço, esse espaço nobre que eu tenho, repito, você não vai me ver na TV, no horário gratuito de TV. Por quê? Para ter um partido, para ter uma aliança, eles chamam de aliança, eu chamo de balaio de gatos, de gatos ofende os animais, então balaio de ratos. Cada partido daquele que você vê nessa aliança nos programas eleitorais não custa menos, cada um, R$300 mil. E mais que isso, depois de eleito, o candidato tem que lotear, dar Secretaria de Saúde para um partido, da educação para outro, e assim de modo geral. Assim como também os maus empresários, que ninguém dá dinheiro a ninguém. Eles emprestam 1 milhão, 10 milhões numa campanha, e você tem assistido aí campanhas milionárias. Eles emprestam 10 milhões. E como agiotas que são, eles cobram 100 milhões. Então, o cara que se elege, ele se elege não com compromisso com você, mas com esses donos de partidos, com essas oligarquias partidárias e com esses maus empresários. Eu não tenho compromisso com partidos e não, muito menos com empresários. A minha campanha é pobre, não tem sequer santinho para apresentar aos eleitores, mas eu tenho a minha vida pregressa, eu tenho a minha história, eu tenho o meu compromisso com você, que nós vamos governar para você, governar para o povo e exatamente de modo geral. Vamos governar para todos, todos indistintamente, mas de forma especial para aqueles que mais precisam, para aqueles que têm fome e sede de justiça. Dirley Pereira, número 36. Me ajuda a chegar lá. Você não vai mais me ver na rua, em cima de trio elétrico, porque eu não tenho dinheiro e nem quero ter. Eu não quero
interlocutores. Eu não quero cabos eleitorais. Eu quero o seu voto. Se o presidente Bolsonaro se elegeu da sala da sua casa com um celular e depois de dentro de uma UTI, por que não pode acontecer a mesma coisa em Cabo Frio? É o que eu apelo a você. Contagie as pessoas que estão à sua volta. Busque que as pessoas reflitam sobre o que elas querem para a sua cidade, o que elas querem para a sua família, para os seus filhos. Se chegarem à conclusão de que eu represento o que você pensa, sugira, aconselhe o meu nome para você, para a sua família, para quem está à sua volta. Obrigado a vocês, Deus abençoe a todos e até 15 de novembro para que a gente comece a construir um novo tempo nessa cidade, um tempo de justiça social, um tempo daqueles e daquelas que têm fome de comida e sede de justiça. Obrigado. Derlei, muito obrigado pela sua participação e pela sua bela mensagem aos eleitores. Obrigado, Zé Carlos. Muito obrigado, muito obrigado, candidato. Obrigado ao nosso cientista político José Carlos Alcântara, ao candidato Dirley Pereira do PTC e a você, eleitor, que ficou com a gente aqui no Política Eleições 2020. Até a próxima.